Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 132. Eu sou a Tati Camargo do Mulheres com Fé e juntos estamos lendo a Bíblia em um ano com apenas 15 minutos por dia. Se você ainda não segue Mulheres com Fé @oficial, faça isso hoje mesmo. E saiba que além do YouTube, nós temos todos esses áudios disponíveis no podcast do Spotify. Hoje eu vou ler para vocês Salmos 65, 66, 67, 69 e 70. Como vocês sabem, estamos lendo a Bíblia pelo método cronológico, que é na sequência da ordem dos eventos que foram acontecendo, e por conta desta ordem, nós estamos lendo entre 2 Samuel, 1 Crônicas e Salmos. Antes de nós começarmos, vamos fazer a nossa oração. Senhor Deus, muito obrigada pela Tua presença nas nossas vidas. Como é bom este momento onde podemos nos aproximar mais de Ti. Que através do Teu Espírito Santo nós possamos ter sabedoria, conhecimento e compreensão da Tua Palavra. Traga a Sua revelação para nós, que nós possamos conhecê-lo mais e mais nesta leitura, que nós possamos amar mais Você e as pessoas que o Senhor colocou e está colocando em nossas vidas. Que nós possamos olhar mais para Ti, a Sua natureza, os Seus propósitos, em nome de Jesus. Que as Tuas bênçãos estejam guiando as nossas vidas, que o Senhor possa estar sondando os nossos corações e nos levando para o caminho que é correto, justo, verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. Salmos capítulo 65. Para o mestre de música, salmo davídico, um cântico. O louvor te aguarda em Sião, ó Deus, os votos que te fizemos serão cumpridos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. Como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti, para viverem nos teus átrios. Transbordamos de bênçãos da tua casa, do teu santo templo. Tu nos respondes como temíveis feitos de justiça. Ó Deus nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Tu que firmastes os montes pela tua força, pelo teu grande poder. Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e o tumulto das nações. Tremem os habitantes da terra, distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente despertas canções de alegria. Cuidas da terra e a regas, fartamente a enriqueces. Os riachos de Deus transbordam para que nunca falte o trigo, pois assim ordenaste. Encharcas os seus sulcos e aplanas os seus torrões. Tu amoleces com chuvas e abençoas as suas colheitas. Coroas o ano com a tua bondade, e por onde passa emana fartura. Fartura vertem as pastagens do deserto, e as colinas se vestem de alegria. Os campos se revestem de rebanhos, e os vales se cobrem de trigo. Eles exultam e cantam de alegria. Amém. Salmos capítulo 66. Para o mestre de música, um cântico, um salmo. Aclamem a Deus, povos de toda a terra, cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os teus feitos, tão grande é o teu poder que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti, canta louvores ao teu nome. Venham e vejam o que Deus tem feito, como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com o seu poder, seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nosso Deus, ó povos, façam ressoar o som do seu louvor. Foi ele quem preservou a nossa vida, impedindo que os nossos pés escorregassem. Pois tu, ó Deus, nos submeteste à prova e nos refinaste como a prata. Fizeste-nos cair numa armadilha e sobre as nossas costas puseste fardos. Deixaste que os inimigos cavalgassem sobre a
nossa cabeça. Passamos pelo fogo e pela água, mas a um lugar de fartura nos trouxeste. Para o teu templo virei com holocaustos e cumprirei os meus votos para contigo. Votos que os meus lábios fizeram e a minha boca falou quando eu estava em dificuldade. Oferecerei a ti animais gordos em holocaustos. Sacrificarei carneiros, cuja fumaça subirá a ti, e também novilhos e cabritos. Venham e ouçam, todos vocês que temem a Deus, vou contar-lhes o que ele fez por mim. A ele clamei com os lábios, com a língua o exaltei. Se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Mas Deus me ouviu, deu atenção à oração que lhe dirigi. Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Amém. Salmos capítulo 67. Para o mestre de música, com instrumento de cordas, um salmo, um cântico. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que sejam conhecidos na terra os teus caminhos, a tua salvação entre todas as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Exultem e cantem de alegria as nações, pois governas os povos com justiça e guias as nações na terra. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te todos os povos. Que a terra dê a sua colheita, e Deus, o nosso Deus, nos abençoe. Que Deus nos abençoe e o temam todos os confins da terra. Salmos capítulo 69. Para o mestre de música, de acordo com a melodia Lírios, davídico. Salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Nas profundezas lamacentas eu me afundo, não tenho onde firmar os pés. Entrei em águas profundas, as correntezas me arrastam. Cansei-me de pedir socorro, minha garganta se abrasa, meus olhos fraquejam de tanto esperar pelo meu Deus. Os que sem razão me odeiam são mais do que os fios de cabelo da minha cabeça. Muitos são os que me prejudicam sem motivo, muitos os que procuram destruir-me. Sou forçado a devolver o que não roubei. Tu bem sabes como fui insensato, ó Deus, a minha culpa não te é encoberta. Não se decepcionem por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Senhor dos exércitos. Não se frustrem por minha causa os que te buscam, ó Deus de Israel, pois por amor a ti suporto zombaria, e a vergonha cobre-me o rosto. Sou um estrangeiro para os meus irmãos, um estranho até para os filhos da minha mãe, pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daquele que te insultam caem sobre mim. Até quando choro e jejuo, tenho que suportar zombaria. Quando ponho vestes de lamento, sou objeto de chacota. Os que se ajuntam na praça falam de mim. Eu sou a canção dos bêbados. Mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti a minha oração. Responde-me por teu grande amor, ó Deus, com a tua salvação infalível. Tira-me do atoleiro, não me deixes afundar. Liberta-me dos que me odeiam e das águas profundas. Não permitas que as correntezas me arrastem, nem que as profundezas me engulam, nem que a cova feche sobre mim a sua boca. Responde-me, Senhor, pela bondade do teu amor, por tua grande misericórdia, volta-te para mim. Não escondas do teu servo a tua face. Responda-me depressa, pois eu estou em perigo. Aproxima-te, resgata-me, livra-me por causa dos meus inimigos. Tu bem sabes como sofro zombaria, humilhação e vergonha. Conhece todos os meus adversários. A zombaria partiu-me o coração. Estou em desespero. Supliquei por socorro, nada recebi, por consoladores, e a ninguém encontrei. Puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede deram-me vinagre. Que a mesa deles se lhes transforme em laço, torne-se retribuição e armadilha, escureçam-se os seus olhos para que não consigam ver, faz-lhes tremer o corpo sem parar, despeja sobre eles a tua ira, que o teu furor ardente os alcance, fique deserto o lugar deles, não haja ninguém que habite nas suas tendas, pois perseguem aqueles que tu feres e comentam a dor daqueles a quem castigas.
Acrescenta-lhes o pecado sobre pecado. Não os deixe alcançar a tua justiça. Sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Grande é minha aflição e a minha dor. Proteja-me, ó Deus, a tua salvação. Louvarei o nome de Deus com cânticos e proclamarei sua grandeza, com ações de graça. Isso agradará ao Senhor, mais do que bois, mais do que touros com seus chifres e cascos. Os necessitados o verão e se alegrarão. A vocês que buscam a Deus, vida ao seu coração. O Senhor ouve o pobre e não despreza o seu povo aprisionado. Louvem-no, ó céus e a terra, os mares e tudo que neles se move, pois Deus salvará Sião e reconstruirá as cidades de Judá. Então o povo ali viverá e tomará posse da terra. A descendência dos teus servos a herdará e nela habitarão os que amam o seu nome. Amém. Salmo capítulo 70, para o mestre de música Davídico, uma petição. Livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, a ajudar-me. Sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida. Retrocedam desprezados os que desejam a minha ruína. Retrocedam em desgraça os que zombam de mim. Mas regozijem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e necessitado. Apressa-te, ó Deus, tu és o meu socorro e o meu libertador. Senhor, não te demores. Amém. O Salmo 65 é atribuído a Davi e classificado como um cântico de louvor e gratidão. Seu pano de fundo está relacionado ao culto realizado no Templo de Jerusalém, possivelmente em ocasiões festivas como a Festa das Semanas ou a Festa dos Pentecostes, ou a Festa das Cabanas, quando o povo celebrava as colheitas com alegria. Não há menção direta a um evento histórico específico, mas seu tom aponta para um momento de renovação espiritual e de bênçãos recebidas por Israel, sobretudo em relação à provisão de chuvas e colheitas abundantes. No Antigo Oriente Próximo, os povos frequentemente ligavam a fertilidade da terra ao favor dos deuses. Israel, por sua vez, reconhecia que toda a provisão vinha exclusivamente do Senhor. O templo, como lugar central do culto, aparece no Salmo como ponto de encontro entre o povo e seu Deus. A linguagem do salmista expressa o desejo profundo de estar na presença de Deus, que não apenas habita entre o seu povo, mas também governa toda a criação com justiça e poder. Tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Esse versículo 2 celebra a abertura do acesso a Deus. Ainda aqui, escrito em contexto judaico, Davi aponta para uma realidade futura em que a ti virão todos os homens, prenunciando o chamado dos gentios à fé, algo que se cumpre em Cristo. Já o versículo 3 é uma confissão. Quando os nossos pecados pesavam sobre nós, tu mesmo fizeste propiciação por nossas transgressões. E o verso 4 expressa a alegria de ser escolhido por Deus, como são felizes aqueles que escolhes e trazes a ti para viverem nos teus átrios. O Salmo 66 é um hino de adoração que celebra o poder de Deus em livrar seu povo da aflição. Embora o autor não seja identificado, estudiosos sugerem que os versos finais podem ter sido escritos pelo rei Ezequias, após a resposta à sua oração durante a ameaça da Assíria. O salmo começa com um chamado global a louvor, passa por reflexões sobre os feitos de Deus na história de Israel e termina com um testemunho pessoal de resposta à oração. Este movimento do coletivo para o individual é típico da espiritualidade hebraica e também da vida cristã, onde Deus age entre os povos e no coração de cada crente. O salmista inicia com um apelo global. Todos os povos são convocados a reconhecer a grandeza de Deus. Essa abertura indica que Deus não pertence apenas a Israel, mas é o Senhor de todas as nações. O versículo 1 diz assim: aclamem a Deus,
povos de toda a terra. No versículo 2 tem uma exortação a cantar louvores ao seu glorioso nome. Sugere que o louvor deve ser majestoso, à altura da glória divina. E o versículo 3 do capítulo 66 também reforça isso. Quão temíveis são os teus feitos. A palavra temíveis aqui indica a reverência diante do poder que até mesmo os inimigos reconhecem. Por fim, o versículo 4 afirma: toda a terra te adora e canta louvores a ti. Alguns estudiosos interpretam essa declaração como uma antecipação do dia em que todas as nações se curvarão diante do Senhor. Amém. O Salmo capítulo 67, ainda que anônimo, carrega profundas marcas do espírito missionário da fé israelita. Seu contexto aponta para um período de bênçãos espirituais e materiais sobre Israel, que provocava um anseio legítimo de ver as nações ao redor também participando da salvação divina. É possível que este salmo fosse cantado durante uma das festas das colheitas, como a festa das semanas, o Pentecostes, ou a festa dos tabernáculos, onde o povo reconhecia a bondade de Deus pela provisão da terra e orava para que as bênçãos alcançassem todas as nações. O Salmo, ele inicia bem parecido com o livro de Números, capítulo 6, com aquela bênção, que Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Esse Salmo se inicia com essa súplica que ecoa diretamente a bênção de Números, capítulo 6. O povo pede graça, bênção e a presença manifesta de Deus. Ao ler este verso, nós podemos perceber que a comunidade da fé não busca apenas proteção ou prosperidade, mas deseja experimentar a face sorridente de Deus, seu favor visível, seu cuidado íntimo. A pausa que está escrita também nesse capítulo sugere uma meditação e reverência. É como se o salmista dissesse: não prossiga antes de contemplar a profundidade desse pedido. O Salmo 69 é um dos salmos mais citados no Novo Testamento, especialmente por sua profundidade messiânica, por retratar o sofrimento do justo. A autoria é atribuída a Davi, como indica o título hebraico. Ele escreveu em meio a uma intensa perseguição, marcada por injustiça, traição e vergonha. Ainda que o contexto exato não seja conhecido, a linguagem aponta para uma experiência dolorosa e pública de humilhação. Este salmo é classificado como um dos salmos de lamento individual. Nele, o salmista clama por livramento, confessa seus pecados, denuncia os seus inimigos e, por fim, reafirma sua confiança na justiça e na fidelidade de Deus. O Salmo 69 também possui características proféticas, antecipando o sofrimento do Messias, como vemos em várias citações no Novo Testamento. O Salmo começa: salva-me, ó Deus, pois as águas subiram até o meu pescoço. Davi inicia como uma metáfora angustiante. Ele está afundando sem chão, sendo levado pelas correntezas. O clamor é urgente. A imagem da água aparece como frequência na literatura poética hebraica para descrever o caos e o desespero. E nos versículos seguintes, como lemos, a exaustão física e emocional se tornam evidentes. Garganta seca, olhos enfraquecidos, silêncio divino. Ao ler essas palavras, a gente pode perceber como o sofrimento do justo pode se estender sem respostas imediatas, mas ainda assim há perseverança na oração. Lá no versículo 13, Davi fala assim: mas eu, Senhor, no tempo oportuno, elevo a ti a minha oração. Davi não se entrega ao desespero, ele continua buscando a Deus. A sua oração é fundamentada no amor e na misericórdia do Senhor. Mesmo em meio à lama, ele ainda crê que Deus pode resgatá-lo. Os versículos seguintes expressam esse desejo: ser tirado do atoleiro, liberto dos inimigos, salvo das águas. A linguagem aqui é semelhante ao clamor de Jonas nas profundezas do mar. No versículo 21 diz assim: puseram fel na minha comida e para matar minha sede deram-me vinagre.
Esses versículos têm essa figura do fel e do vinagre que revela o desprezo profundo. Ninguém o consola. Isso antecipa o que Cristo enfrentaria: solidão completa, sofrimento físico e zombaria pública. Aqui nós aprendemos que a dor do servo fiel não é desconhecida para Deus. Ela faz parte do caminho da obediência. Amém. O Salmo 70, o último salmo deste áudio, é atribuído a Davi e carrega uma peculiaridade. Ele repete com pequenas variações. Neste breve salmo, Davi clama com urgência por livramento. É uma oração marcada por tensão, perseguição e confiança. Enquanto ele lamenta a crueldade dos inimigos, ele reafirma sua fé no Deus que pode libertá-lo. É um salmo direto, fervoroso e cheio de intensidade emocional. Ele começa assim: livra-me, ó Deus, apressa-te, Senhor, ajuda-me. Davi inicia com esse clamor direto, ele não se perde em introduções. Sua oração é um grito de socorro. O uso do imperativo revela a urgência. Não há tempo para fórmulas. A alma está em agonia. Ao ler esse verso, nós podemos perceber como a oração sincera pode ser simples. Quando estamos aflitos, não precisamos de discursos elaborados, apenas de fé. Quando ele diz no versículo 2, sejam humilhados e frustrados os que procuram tirar minha vida, retrocedam desprezados que desejam a minha ruína, retrocedam em desgraças que zombam de mim, aqui ele está descrevendo seus adversários em 3 dimensões, como assassinos, perversos e escarnecedores. Eles não apenas querem sua destruição física, mas se alegram com a sua dor, com a dor de Davi. Ao orar para que esses inimigos sejam humilhados, Davi não age por vingança pessoal, mas ele está clamando por justiça. Ele deseja que a maldade não prospere. Davi não nega a existência da zombaria. Os que dizem ha, representam o desprezo cruel dos que se divertem com a dor alheia. E aí no versículo final ele diz: mas regozijem-se e alegrem-se de ti todos os que te buscam. Digam sempre os que amam a tua salvação, como Deus é grande. Aqui o tom muda. Do pedido contra os inimigos, Davi passa a interceder pelos amigos de Deus. Ele deseja que os que buscam ao Senhor experimentem alegria e tenham sempre em seus lábios louvor. Aqui nós podemos aprender que a oração não pode se limitar somente à dor pessoal. Ela deve incluir intercessão pelos outros. Mesmo em sofrimento, Davi não se esquece dos que andam com Deus. Amém. E assim nós terminamos mais este áudio. Que Deus continue falando conosco através da tua palavra e nos vemos no próximo áudio. Tchau, tchau.